Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos indo para a nossa quinta aula online. Lembrando todos de rogarmos a Deus pela situação do nosso país, pelas famílias que estão passando por problemas, não só pelo nosso país, mas pelo nosso mundo. Pedir para que seja feita a vontade de Deus e que nós saibamos obedecê-la. Enquanto nós não podemos nos reunir, nós vamos utilizar esse meio que também é muito eficaz, né? Então vamos lá para os nossos combinados. Celular e computador, nós sabemos que apresentam várias distrações, mas foco na nossa aula. Neste momento, são poucos minutos, somente nossa aula. Hoje, nós não teremos um mapa mental pré-estabelecido. Então, tenham em mãos papel, caneta, lápis, borracha, mas façam as anotações que vocês julgarem necessárias. Não terá nada pré-estabelecido, tá bom? E o nosso último combinado. Eu já fiz minha oração, peço que vocês façam a de vocês, pausem o vídeo e voltem já já para nós continuarmos a nossa aula. Vamos lá! Hoje é Páscoa. É bem diferente não estarmos na igreja. Para mim, é uma situação diferente, dá um aperto no peito. Nós passamos sempre esta data em comunhão e é um dos motivos maiores ainda para hoje nós estarmos em contato direto com Deus, orando, lendo nossas Bíblias, cantando, para que nós possamos ter em nosso coração esta verdade tão preciosa que é a Páscoa, né? Então vamos começar. Essa aula, ela não está em nossa revista. Para preparar essa aula, eu me baseei num sermão, que eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Se vocês puderem assistir, é uma pregação muito boa, e vocês vão perceber que eu não utilizei as divisões que ele utilizou, alguns pontos eu não coloquei aqui, outros eu acrescentei, mas eu me baseei nele. Então, se vocês puderem, fiquem à vontade para assistir. Então, nós já sabemos qual o significado da Páscoa. A Páscoa, ela nos lembra que Cristo, ele morreu e demonstrou o maior amor do mundo, porque Deus enviou o Filho dele ao mundo para morrer, para salvar os nossos pecados. Mas a Páscoa só tem esse significado porque Jesus ele morreu e ressuscitou. Se ele tivesse só morrido, não seria a Páscoa, né? Ele seria um herói, mas não seria a Páscoa. Então, Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Eu gostaria de ler com vocês um texto lá em Isaías. Vamos já começar fazendo algumas considerações. O livro de Isaías, ele está lá no Velho Testamento. E nós já sabemos que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. E o que marca essa divisão, o que marca o começo do Novo Testamento, é o nascimento de Cristo Jesus. E a gente pode pensar, ué, como assim? Nós vamos ler um texto do Velho Testamento que vai falar sobre a morte de Cristo se ele ainda nem havia nascido. E exatamente isso, é uma profecia, é um anúncio do que haveria de acontecer e com riquezas de detalhes. Então, peço que vocês abram suas Bíblias lá em Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 3. Eu vou ler e peço que vocês acompanhem a leitura. Vamos lá? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, guardem aí na cabeça de vocês isso, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, nós não podemos imaginar como foi realmente este sofrimento, mas esse texto ele nos dá uma base. E eu falei para vocês guardarem aí uma palavra na cabeça de vocês: cordeiro. Aqui Jesus é apresentado como cordeiro. E na nossa última aula, nós terminamos com um versículo, que foi esse aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Aqui também Jesus é apresentado como cordeiro. Mas por que cordeiro? Para a gente poder pensar direitinho, eu fui pesquisar um pouquinho, bem superficialmente, algumas características de um cordeiro. Então vamos lá. Olha o nosso cordeirinho aí, que bonitinho. Os cordeiros, eles são da espécie dos ovinos. Os cordeiros nada mais são do que filhotes de ovelha. O cordeiro mais é um filhotinho de uma ovelha. O animal recebe essa nomenclatura apenas em seu primeiro ano de vida. Depois que fez um aninho, é ovelha. Nesta primeira fase da vida, eles são de caráter dócil e, portanto, o manejo é fácil. Nós vemos relatado isso no texto que nós acabamos de ler. Jesus, pois ele já sabia qual era a sua missão na terra, ele foi levado à cruz sem gritar, sem se desesperar. Ele foi sabendo que era a sua missão. Ele foi dócil, ele não maldisse os seus malfeitores, ele sabia qual era a sua missão. E, só para finalizar, eles também podem ser chamados de anhos ou borregos. Aí nós pensamos, nós já temos uma parte da nossa resposta, mas ainda continua. Por que Jesus é chamado de cordeiro? No Antigo Testamento, nós vemos sempre, nós vamos estudar ainda na nossa revista, mas eu acredito que vocês já tenham visto isso na escola dominical. Sempre que haviam pecados a serem perdoados, eram oferecido em sacrifício um animal, né? Um cordeiro era oferecido em sacrifício. Jesus, ele é o sacrifício perfeito e definitivo pelo meu e pelo seu pecado. No sacrifício do Antigo Testamento era usado um cordeiro imaculado. Então, um cordeiro sem máculas, um cordeiro que não tinha manchas. E Jesus é o cordeiro sem pecado. Como nós sabemos, ele é o único que pisou nesta terra que não possuía pecados. Então, é o único que poderia ser oferecido em sacrifício. Não haveria outra pessoa a ser oferecida se não fosse ele. Nós vamos agora rapidamente passar por algumas passagens da Bíblia que tem cordeiro. Então, nós vemos aí o nosso primeiro exemplo, nós trabalhamos na aula passada, que foi
Abraão e Isaac, né? Nós conversamos na aula passada que Deus mandou que Abraão sacrificasse o seu filho, e na hora que Abraão, obediente que foi, estava prestes a sacrificar o seu filho, Deus proveu um cordeiro, e desta forma a vida de Isaac foi poupada. Aí nós vamos lá para Êxodo 12. Então, peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Êxodo 12. Vamos ler? Aqui o título do texto é A Instituição da Páscoa. Nós estamos aqui no contexto que Deus havia enviado Moisés para tirar o seu povo do Egito. Então, vamos ler aqui. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convida ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Nós lemos até o versículo 7 e agora nós vamos ler a partir do versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então essa foi a primeira Páscoa, né? Instituição de Páscoa. Por isso que a palavra Páscoa significa passagem. Deus que mandou que o seu povo comesse um cordeiro, matasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo do Senhor passasse ali para matar os primogênitos do Egito, ele não mataria aqueles que estavam nas casas que tivessem este sinal. E aí nós já vemos a seguinte mensagem. Os primogênitos do povo de Deus não foram mortos porque eles eram melhores, porque os pais deles eram cristãos. Eles não foram mortos por conta do sangue de Cristo. Nós já entendemos que isso faz menção ao sacrifício de Cristo. Né? Então, essa é uma segunda passagem que eu gostaria de falar com vocês de cordeiro. Nós temos também, lá em Números 28. Abram aí na Bíblia de vocês. Números, capítulo 28. Vamos lá no versículo 3. Dir-lei-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Então aí nós temos um cordeiro do sacrifício diário. Um cordeiro era oferecido de manhã e outro no crepúsculo da tarde. Outra menção ao cordeiro. Nós temos também
que nós acabamos de ler aí no começo da nossa aula, menção ao Cordeiro, Cordeiro de Deus, em Isaías 53. E também em João 1, 29, que é o que nós lemos no começo da nossa aula. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma coisa que eu achei bem interessante, que o Hernandes falou e que acho que faz a gente refletir, é que lá em Gênesis 22, esse cordeiro oferecido em holocausto, ele foi suficiente para uma pessoa. Lá em Êxodo 12, o cordeiro morto foi suficiente para salvar uma família, então primogênito daquela família. Em Isaías 53, quando ele estava fazendo uma profecia, ele estava falando que aquele cordeiro salvaria aquela nação, o povo de Deus. Mas em João 1:29, nós temos um cordeiro que morreu, que foi oferecido em sacrifício, mas para o mundo todo, né? Então, nós vemos a eficiência do sacrifício de Cristo. E aí, quando nós paramos para pensar em tudo isso, pode vir outra pergunta na nossa cabeça. Mas por que o Cordeiro de Deus precisou morrer? Eu gostaria que vocês começassem a pensar. Você acha que foi porque Pedro negou 3 vezes? Você acha que foi porque Judas o traiu? Você acha que foi porque Pôncio Pilatos o entregou à morte de cruz, mesmo não achando erro em Cristo Jesus? Você acha que foi porque o Sinédrio o acusou de blasfêmia? Você acha que foi porque os seus discípulos se acovardaram? Ou você acha que foi porque ele sucumbiu ao poder de Roma? Vocês acham que foi por algum desses motivos? Se você não entendeu algum deles, retome lá os 3 evangelhos que nós temos todinha a história da morte de Cristo e vocês conseguem ver todos esses aspectos, tá bom? Apesar de tudo isso ser verdade, de tudo isso realmente ter acontecido, esse não foi o motivo do sacrifício de Jesus. Foi apenas a forma como ele aconteceu. Porque nós sabemos que o Cordeiro de Deus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Então, ele fez isso e nós devemos ter a consciência de que pelos nossos próprios esforços nós não somos capazes de nos libertar dos nossos pecados. Então, somente Deus, somente Cristo Jesus com o seu sangue que nos liberta e nos dá a vida. Somente por conta desse sacrifício é que nós podemos ter um relacionamento com Deus. Quando o homem pecou, que nós estamos estudando isso, nós tivemos um problema, um erro nesta comunicação. E Jesus ele veio para restaurar isso. Então, hoje em dia, se eu peco, eu não preciso matar um cordeiro, eu não preciso de uma pessoa para confessar os meus pecados, eu não preciso de uma cerimônia. Eu posso orar e, pelos méritos de Cristo Jesus, pedir perdão pelos meus pecados. Eu não preciso de um intercessor. Antigamente, as pessoas precisavam matar animais. Hoje em dia, isso não é mais preciso por conta do sacrifício de Cristo. E aí nós vemos qual foi a missão do Cordeiro. Então, foi tirar o pecado do mundo, nos dar o perdão e tornar-nos livres. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos várias, fora essa que a gente comentou aqui do sacrifício de animais, nós vemos várias coisas que eram necessárias fazer. Hoje em dia, nós não vivemos mais debaixo daquela lei. Nós vivemos debaixo da graça por conta deste ato de Jesus. E quando nós falamos que Jesus morreu para salvar todo mundo,
nós temos que ter em mente o seguinte: quando nós falamos de salvar todo mundo, é que independe de nacionalidade, de raça, de língua, de família. Ah, eu não vou para o céu porque a minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, minha tia são cristãos, então se eles são, eu também vou. Não. Então Jesus ele morreu para salvar todos aqueles que acreditam que ele é nosso único e suficiente Salvador. Não tem outro critério. Quando você acredita em Cristo Jesus, quando você acredita em Deus, quando você acredita que Jesus ele é suficiente para nos dar a vida, nós já somos salvos. Nós somos da família de Deus, né? Então é isso que nós dizemos quando nós falamos que ele morreu para salvar todo mundo. Não quer dizer que muitas pessoas têm esse entendimento errado, que se ele morreu para salvar todo mundo, mas nem todo mundo é salvo, teve algum erro aí? Não, não teve. Nós temos que lembrar disso em nossas cabeças. E aí nós temos a eficácia da missão. O sacrifício de Jesus, ele é tão poderoso hoje quando foi no dia da sua morte. Então vamos analisar isso? De novo, esse versículo aí vai ficar em nossa cabeça, hein? E é muito bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção nessa palavrinha aí, tira. Não está escrito tirou nem tirará. Então, nós temos que ver quanto é eficaz. Não tirou e pronto, não peco mais. E nem ele vai tirar um dia, então eu peco, confesso a Deus, ele perdoa. E nós temos que pensar o quão eficaz é isso. Então, nós como cristãos, nós temos o dever de lembrar que o Deus que nós servimos nos amou tanto, que enviou o único filho dele para morrer e nos dar a vida. Eu espero que essa mensagem esteja viva no coração de vocês e que hoje nós possamos falar Feliz Páscoa, porque nós temos vários motivos e o maior deles é Feliz Páscoa porque Jesus Cristo vive. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula.